Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a estudar o Evangelho de São Lucas e estamos no capítulo 7. Hoje iremos olhar para o verso 36. Lucas é considerado um dos evangelhos sinóticos, ou seja, Lucas, Mateus e Marcos formam um conjunto de 3 evangelhos muito semelhantes. Narram factos muito parecidos. Por essa razão são designados como evangelhos sinóticos. Porém, este evangelho de São Lucas é ligeiramente diferente dos outros. Como já vimos, todos eles têm um propósito diferente. Não são necessariamente dirigidos ao mesmo povo, não são necessariamente escritos da mesma forma. Já vimos que Lucas é escrito num grego muito cuidado e dirige-se ao povo da Grécia. Esse era o objetivo de Lucas ao escrever o seu evangelho. Em particular, dirigido a um homem, Teófilo. Ele gostaria que esse homem tivesse inteirado de tudo aquilo que aconteceu em torno de Jesus Cristo. Por isso mesmo ele escreve o Evangelho de São Lucas e mais tarde escreve também o livro de Atos. Vemos como Lucas também vai ser diferente porque ele vai narrar assuntos que os outros evangelhos não narram. Já no último programa, nós vimos como Lucas narrou a ressurreição do filho da viúva de Naim. É um dos casos que só o Evangelho de Lucas narra. Mais uma vez, hoje estamos de novo diante de um caso que só Lucas vai registar. É o jantar onde os pés de Jesus foram ungidos por uma mulher pecadora. Como devem ter sido maravilhosos estes momentos em que as pessoas presenciaram Jesus nas suas habituais e situações comuns do dia a dia. Certamente deve ter sido fantástico para quem conviveu com Jesus de tão perto, poder jantar e estar nessa intimidade com Jesus Cristo. Um dia, certamente, todos nós estaremos num grande banquete celestial nos céus. Sabemos que é as bodas do Cordeiro. Um dia quando aqueles que são cristãos se juntarão com Jesus nos céus. Para mim é uma grande expectativa que eu aguardo esse momento. Certamente será um dia fantástico quando estivermos na presença de Jesus Cristo, todos celebrando com grande alegria esse momento. Nós voltamos então aqui ao texto bíblico e vamos começar no verso 36. Vamos então ver esta narração aqui de Lucas, no capítulo 7, verso 36, e diz assim o texto bíblico. Um dia, um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa. É interessante ver que os fariseus, na sua maioria, eram pessoas que estavam em oposição a Jesus Cristo. Mas para todos os efeitos eles não podiam deixar de reconhecer que Jesus Cristo era um grande mestre. Para todos os efeitos eles queriam conhecer melhor quem era Jesus Cristo. Este fariseu convidou inclusive a Jesus para ir à sua casa e comer. No entanto, sabemos que estes fariseus eram homens que normalmente não tinham boas intenções. É por isso que Jesus Cristo lhes disse que eles eram sepulcros caiados por fora, mas cheios de ossos por dentro, cheios de morte por dentro. E este fariseu, mais uma vez, não foge a este quadro, a este cenário. Tanto mais que nós iremos ver lá mais para a frente qual dos pensamentos que subiam ao seu coração no momento em que esta mulher, cheia de emoção, reconhecendo que só Jesus tinha autoridade para perdoar os seus pecados, se dirige a Jesus. Por isso nós vamos aguardar um pouco mais e ver, de facto, as motivações que este fariseu tinha ao convidar Jesus Cristo. Eu creio que este convite era um convite que não tinha nada a ver com amizade. Este convite era um convite maldoso, mais uma vez, por parte deste grupo que procurava tirar a vida a Jesus Cristo. O verso 37 nos diz: Então uma mulher de má vida que havia naquela terra, ao saber que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, foi lá com um frasco de alabastro cheio de um perfume puro. Sabemos que esta mulher é uma mulher que, de acordo com a vida normal, digamos assim, entre aspas,
vivia uma vida fora daquilo que era aceitável pela sociedade. Diz o texto que era uma mulher de má vida, uma mulher que normalmente tinha uma vida que não era correta nem aos olhos dos homens nem aos olhos de Deus. No entanto, esta mulher arrependeu-se e ela aproximou-se de Jesus Cristo. Quando ela soube que Jesus estava na casa deste fariseu, quis então estar com Jesus Cristo. Por isso, independentemente dos rótulos que a sociedade nos coloca por fora, seja mulher ou homem de má vida, seja marginal ou seja outro rótulo qualquer que nos coloquem por fora, podemos sempre nos aproximar de Jesus. Deus não nos coloca rótulos. Deus olha para nós como filhos amados ou como pecadores amados que necessitam de ser acarinhados e necessitam de perdão. Por isso, talvez você vive neste momento uma vida em que tem colocado rótulos por fora. Tem dito, você é toxicodependente, você é isto, você é aquilo, é corrupto ou é aquele outro. Mas precisa de se aproximar de Jesus. Esta mulher ganhou a coragem suficiente para se aproximar de Jesus. E foi ter com ele, dando algo precioso que ela tinha. Sabemos que este frasco de perfume era extremamente caro. Ela de facto queria agradar a Deus. No entanto, tinha tido uma vida que não era de recomendar a ninguém. Mas ela reconhecia isso. Por isso mesmo, ela se aproximou de Jesus. É interessante ver que Jesus Cristo, enquanto esteve no nosso meio, era exatamente apelidado desse que se sentava com as prostitutas, esse que se sentava com as pessoas de má vida, com os cobradores de impostos, ladrões. Jesus era apelidado desses títulos. Mas Jesus sempre se aproximou daqueles que necessitam dele. Jesus nunca se afasta daqueles que o buscam com um coração sincero. Se esse é o seu caso, deixe estar, porque Jesus vai se aproximar de si. Se você busca a Jesus de forma sincera, Jesus se irá revelar. Essa é uma promessa da palavra de Deus e é exatamente essa atitude que eu tenho visto Jesus fazer vezes sem conta. Há pessoas que me procuram dizendo, mas eu procuro sinceramente a Deus. Eu quero te dizer que se isso é assim, Deus se vai revelar a ti. Então temos esta mulher que se aproxima de Jesus. Ela estava ali num banquete, num jantar com este fariseu e certamente um grupo grande de convidados, e esta mulher aproximou-se de Jesus. Naquele tempo, quando uma pessoa comia, ela reclinava-se para a frente, não é como nós hoje que estamos sentados à mesa com os pés por debaixo da mesa. Não, naquela altura as pessoas estavam mais ou menos semi-deitadas com os pés para fora, a mesa então estaria no meio e todos em roda da mesa semi-deitados. Esta era a posição habitual das pessoas a comerem. Então Jesus estava deitado, reclinado na mesa, com os pés virados para fora, e esta mulher então aproxima-se de Jesus Cristo. Naquela época ainda era comum que estes comeres, que eram feitos ao ar livre ou num alpendre normalmente, a vizinhança se aproximasse e pudesse estar ali junto daqueles convidados. Normalmente eram convidados ilustres e a vizinhança aproximava-se sem qualquer problema. Havia um relacionamento muito diferente daquele que nós temos hoje, habitualmente nos nossos prédios. Quase nem conhecemos os nossos vizinhos. Não era o caso aqui. As pessoas tinham grande intimidade e entravam assim na casa dos vizinhos e podiam de alguma forma participar nos diálogos que os convidados estavam a ter. Então não é de estranhar que esta mulher entrasse na casa desse senhor, desse fariseu, e começasse então a lavar os pés de Jesus, com esta unção ungir os pés de Jesus. Porque era comum então esta prática, por um lado, mas ao mesmo tempo porque havia um fácil acesso das pessoas que passavam àquelas pessoas que estavam então nestes alpendres ou nesses quintais. O verso 38 diz assim: pôs-se então atrás de Jesus e, chorando muito, molhava-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-os com os cabelos, beijava-os e deitava-lhes perfume. Esta mulher certamente chorava porque sabia quem Jesus era e sabia quem ela era. Ela reconhecia sem dúvida o seu pecado. O problema para Deus não é nós pecarmos. O problema é quando nós não reconhecemos o nosso pecado, não nos arrependemos e não abandonamos o nosso pecado. Não há pecado que surpreenda a Deus. Deus não se deixa surpreender com o nosso pecado. Agora sim, Deus fica triste com a nossa rebeldia. Quando nós não aceitamos confessar o nosso pecado, quando nós não queremos mudar de vida, aí sim Deus fica triste connosco. Pecar, todos nós vamos pecar.
É inevitável, faz parte da nossa natureza, por um lado. Agora não quero dizer com isto que temos que viver uma vida fatalista, dizendo, coitado de mim, eu já não vou mudar. Não é isso. Nós sempre podemos alterar o curso da nossa vida. Com o auxílio de Deus e do Espírito Santo em nós, certamente esse processo de santificação que Deus quer operar em nós poderá ser diferente a sua vida amanhã do que é hoje. Deverá ser diferente a sua vida amanhã daquilo que é hoje. Se você luta com algum pecado, o primeiro passo para você se libertar é confessá-lo a Deus. É dizer, Senhor, eu pequei e eu quero abandonar este pecado. Se é esse o seu desejo, confesse agora mesmo o seu pecado a Jesus Cristo. Como esta mulher fez. Ela estava tão arrependida que os seus olhos não podiam conter as lágrimas de comoção. E ela chorou de tal forma que molhava os pés de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo enxugava com os cabelos os pés molhados de Jesus. Vemos como esta mulher estava de facto arrependida do seu pecado. Não interessa o tipo de pecado que você cometeu no passado. Se neste momento você o quer abandonar, diga isso mesmo a Jesus Cristo. É a altura de você parar. Talvez a altura de você chorar e dizer a Jesus, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu quero mudar de vida. Talvez como esta mulher, reconhecendo que o seu passado era de facto um passado de pecado. O pior que nós podemos fazer quando estamos sentindo o toque de Deus é começar a justificar as nossas ações. Se nós nos justificarmos, já não resta justificação para Deus fazer. Precisamos de nos aproximar de Deus tal qual nós somos, reconhecendo no fundo quem nós somos. E neste momento que você me está a ouvir, talvez mais ninguém o está a ver, talvez é a altura de você poder dizer a Deus, Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu confesso o meu pecado. Eu quero abandonar este vício. Eu quero abandonar estes pensamentos que mais ninguém sabe. Eu quero deixar esta atitude de dizer mal dos outros. Talvez você tenha de abandonar alguma coisa. Diga isso a Deus neste momento. Uma altura em que você está com Deus, está na presença de Deus, fale com Deus agora mesmo. Esta mulher não teve vergonha alguma de chorar e de, diante daquelas pessoas, assumir quem ela era. Talvez está na altura de você também assumir. E se magoou alguém, talvez está na altura de pedir perdão a essa pessoa também que ofendeu. Certamente Deus quer recuperá-lo a si, quer trazê-lo de novo a uma vida. A vida que você levou até agora provavelmente lhe tem criado amargura demais, angústias, tristeza, talvez solidão. Não tem ninguém em quem confia. Está na altura de se voltar para Deus. Dizer a Deus, Senhor, perdoa o meu pecado, eu me entrego. Voltando aqui ao texto bíblico no verso 39, vemos então a atitude deste fariseu. Este homem certamente não estava a perceber o que é que estava a acontecer no coração daquela mulher. Por isso diz assim o texto. Quando o fariseu viu aquilo, disse para consigo, portanto disse no seu íntimo, não é? Se este homem fosse um profeta, devia saber que espécie de mulher é esta que lhe está a tocar nos pés, pois é uma pecadora. Vemos como este homem tenta colocar rótulos naqueles que cruzam com ele. Ele vai rotulando as pessoas pelas suas atitudes, mas estes sentimentos que vêm ao seu coração não são muito melhores do que os pecados que aquela mulher tinha cometido. Não há dúvidas que quando Jesus Cristo diz que nós devemos ter mais atenção à trave que está no nosso olho do que ao pequeno pó que está no olho do nosso vizinho. Isso é um facto. E no fundo este homem estava a fazer exatamente isso. Estava a olhar para aquela mulher e dizer, ela é pecadora, eu não sou pecador. E então estava a tirar um juízo de valores, não só da mulher, mas acima de tudo, de Jesus Cristo. Ele diz, se este homem fosse um profeta, ele deveria saber. Ou seja, ele estava a pôr em causa quem era Jesus Cristo. Ele já até poria em causa se Jesus era um profeta. Ele já não aceitava que Jesus era o Messias. Um profeta talvez ele fosse. Mas se ele fosse, então ele deveria saber que espécie de mulher era aquela. Então vemos que atitude este homem teve ao convidar Jesus Cristo para ir à sua casa. Então no fundo eu creio que isto revela muitas vezes uma atitude de cada um de nós. Às vezes nós somos como este fariseu. Convidamos Jesus para estar connosco, mas depois pomos dúvidas. Será que a palavra de Deus é mesmo assim? Será que isto que Jesus disse funciona mesmo? Será que isso de amar o próximo é mesmo verdade? Vale a pena? Será que perdoar o outro vale mesmo a pena? Será que ser honesto é mesmo importante? E pomos no fundo em dúvida a palavra de Deus. Somos quase como estes fariseus. Mas é necessário repensarmos a nossa vida.
e talvez não julgarmos os outros, muito menos pondo em causa o próprio Deus. O verso 40 continua a dizer de uma forma interessante: Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E ele respondeu: Diz lá, mestre. E Jesus falou assim: Havia 2 homens que deviam dinheiro ao outro. Um devia-lhe 500 moedas de prata e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha possibilidade de pagar a dívida. Por isso, esse homem perdoou a ambos. Qual deles ficará com maior amor ao credor? Simão respondeu: Julgo que será aquele a quem mais perdoou. Jesus acrescenta: Julgaste muito bem. E apontando para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela lavou-me com lágrimas e enxugou-me com os cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Não me deste óleo perfumado para a cabeça, mas ela deitou-me perfume nos pés. Vemos aqui como Jesus faz esta comparação entre este homem Simão, que se julgava justo, e esta mulher, a quem ele considerava como sendo uma mulher de má vida. Simão pensava que Jesus não sabia quem era aquela mulher. Jesus conhece perfeitamente quem nós somos. De Jesus Cristo nós não nos conseguimos esconder. Podemos tentar enganar os outros. Às vezes até nos tentamos enganar a nós mesmos. Pensamos que somos boas pessoas, mas no fundo Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que vai no seu íntimo, na sua alma. Ele sabe como você se sente só, como você se sente abatido, como muitas vezes sente que não vale nada. Mas para os olhos de Jesus, você tem muito valor. Por isso, deixe Deus falar consigo. E então Jesus conhecia tão bem esta mulher que Jesus disse, no fundo comparando as atitudes que tu tiveste, Simão, e que esta mulher teve, ela fez tudo o que estava para além do que era esperado. E tu até aquilo que era esperado não fizeste. Era comum naquela época, quando algum convidado chegava à casa, porque andavam de sandálias e as estradas não eram alcatroadas como hoje, nem havia calçada nos passeios, então havia pó normalmente nas estradas e os convidados, quando chegavam a casa, a primeira coisa que faziam, em vez de lavar as mãos como nós lavamos hoje, o primeiro era lavar os pés. Depois havia, claro, uma saudação daquele que convidou, o cumprimentar a pessoa que foi convidada. E depois também, em sinal de honra, normalmente este episódio de ungir a cabeça tinha a ver com isso, com honrar o convidado. E este Simão convidou Jesus e desprezou a presença de Jesus no fundo. Esta mulher não tinha convidado Jesus para a sua casa, provavelmente porque ela se sentia indigna de que Jesus entrasse na sua casa. No entanto, ela fez algo que foi muito para além daquilo que era esperado. Ela não parou de ungir os pés a Jesus, ela não parou de lavar os pés a Jesus, e aquilo que era esperado por este homem Simão, ele nem o fez. No fundo, mais uma vez, às vezes nós somos assim. Dizemos-nos cristãos, consideramos-nos boas pessoas, mas aquilo que é esperado em termos de honra para Deus, nós nem o fazemos. Por vezes desprezamos o tempo de estar na presença de Deus. Por vezes desprezamos e desrespeitamos quando vamos à igreja. No fundo, é como se não fôssemos, e se não formos também não faz diferença nenhuma. Quantas e quantas pessoas fazem a opção, em vez de ir à igreja, vão para a praia? Ok, é quase a mesma coisa para elas. Mas eu creio que isso manifesta, sinceramente, muitas vezes um desrespeito pela pessoa de Jesus Cristo. Não estou com isto a dizer que é mau ir à praia, de forma alguma. Eu próprio vou com a minha família. Eu creio que devemos escolher as alturas para o fazer. Voltando aqui ao texto, Jesus chamou a atenção de toda aquela populaça que estava ali para aquela mulher. Jesus disse a Simão: Vês esta mulher? Então as atenções foram viradas para ela. As pessoas talvez não tinham reparado ou não queriam reparar que esta mulher estava ali. Se calhar para alguns era um incómodo a presença desta mulher. Mas Jesus Cristo olha e chama a atenção desta mulher. Jesus valoriza esta mulher que estava a ser desrespeitada. Jesus valoriza esta mulher que era considerada como gente de má vida. E Jesus diz: reparem nela, olhem para ela, tomem atenção às suas ações. E no fundo Jesus está a dizer: copiem o seu sentimento, copiem a sua motivação ao fazer as coisas. Por isso o verso 47 e 48 diz: digo-te que os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Por isso mostrou muito amor.
A quem pouco se perdoa, pouco amor mostra. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Vemos como esta mulher sai dali alegre, porque ela percebe que Jesus Cristo compreendeu a sua ação. Ela estava a manifestar o seu amor para com Jesus. E Jesus dá esta imagem daqueles dois homens, daqueles dois devedores e daquele credor, aquele que muito deve, então fica muito mais grato a esse homem, porque devia muito. E no fundo é assim. Quando nós ouvimos determinadas pessoas que dizem: eu ia à igreja desde pequeno e tive um encontro com Jesus, normalmente esse tipo de pessoas não têm assim grandes histórias para contar, mas isto não quer dizer que eles não estão gratos a Jesus. Certamente estão. Mas a sua vida foi, de facto, algo poupada de muitos dramas, de muitas dificuldades, e por isso, enfim, a sua relação com Deus é diferente. Quem viveu às vezes uma vida bastante difícil, onde se chafurdou muitas vezes na lama, então essa pessoa tem muita gratidão para Jesus, pois foi liberto das profundezas da escuridão onde se encontrava. O verso 49 continua a dizer: nisto os outros convidados puseram-se a comentar assim: quem será este homem que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Vemos aqui que no fundo este ato desta mulher tem a ver com a sua fé, tem a ver com a sua ação e com aquilo que ela conhecia de Deus. O capítulo 8 continua dizendo: depois disto, Jesus ia de terra em terra anunciando as boas novas do reino de Deus. Os 12 apóstolos andavam com ele, bem como algumas mulheres que ele tinha curado de espíritos maus e de doenças. Entre elas, Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 espíritos maus. Joana, mulher de Cusa, oficial da corte de Herodes. Susana e muitas outras que com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. De alguma maneira nós olhamos para este texto e vamos verificando que Jesus vai colocando em torno de si uma pequena multidão que o acompanhava. Pessoas que estavam verdadeiramente entusiasmadas com a palavra de Deus, pessoas que foram tocadas por Jesus Cristo e por essa razão iam para todo lado com Jesus Cristo. Vemos aqui que havia pessoas de vários estratos sociais, pessoas que eram da alta sociedade, mas pessoas que eram como Maria Madalena, uma mulher com 7 espíritos maus. Então, podemos ver que, qualquer que seja a sua condição, você pode seguir a Jesus. Depende do seu coração e do seu desejo de seguir a Cristo. No próximo programa nós continuaremos a olhar para estes textos da Palavra de Deus e para a caminhada que Jesus Cristo fez no nosso meio. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.